Show de bola. Material compartilhado. Beleza, tá aí. Vamos lá, então. No século V ou século V, integraram-se duas grandes ligas como enérgicas tentativas para acabar com o isolamento. Poderia cada uma delas, obedecendo respectivamente a Lacedemônia e a Atenas, ter efetuado um grande trabalho de unificação. Não lhes houvesse a rivalidade impelido ao conflito. E aí, no texto, o autor analisa uma característica da Grécia que teve como fundamento o quê? Bem, quando se trata de Grécia, não fica sem cair questões de história antiga em nenhum ano. Então, vai cair uma ou duas, que vai ser de Grécia ou de Roma. Apesar de serem conteúdos longos, tem algumas figurinhas que são carimbadas, cara. Então, de Grécia, por exemplo, figurinhas marcadas que sempre caem. Polis, o que é uma polis, como que se dá o desenvolvimento, o surgimento dela. Cidadania, quem é cidadão. E democracia, como que ela funciona. Pela ordem, polis é uma cidade-estado, é um território com fronteira delimitada que tem autonomia política e econômica. Só que alguns ficam falando assim, mas qual que é a origem da polis? Lembra que eu falei que muitos dos povos que vão ocupar a Península Balcânica, que é onde vai estar a Grécia, esses povos chegam em levas diferentes daquela região. E acaba por acontecer o quê? Você imagina que, vamos dar um exemplo grego, lá já existiam cretenses e micênicos, que se fundiram, fizeram a cultura creto-micênica. E aí, para aquela região, migraram outros povos, como os jônios, os eólios, os aqueus. E esses povos não só migraram para aquela região, como conviveram de forma harmônica e pacífica. Então, eles vão interagir entre si, vão fundir a cultura, beleza? No entanto, quando vem uma nova onda de invasão, chegam naquela região os dórios. E os dórios não tinham tolerância. Os dórios não tinham mimimi, a ideia do cara conversar, não, sacou? Então, era como que era. O camarada, só ver que tem alguma pessoa com áudio ligado, né? Vamos lá que eu vou desligar o áudio da galera aqui agora. Vamos ver aqui, convidar, papapá. Rapidamente eu... Porque às vezes você esquece de desligar o áudio, né, cara? E aí ativar o mudo, pronto. Beleza. E aí o que vai acontecer? Quando os dórios chegaram naquela região, os dórios eram um povo guerreiro. Eles não vão plantar, eles vão explorar alguém. Então, se você fosse um não dório, com a chegada dele, você tinha três opções. Primeira opção, fica, encara o dório e vai morrer. Segunda opção, fica, encara o dório e vai se tornar um trabalhador forçado dele, vai ser um ilota em Esparta, um servo, quase um escravo. E alternativa terceira, que era melhor, foge, rala peito. Que entre morrer e me tornar quase escravo, eu prefiro fugir. E aí acontece a diáspora dessas populações gregas por toda aquela península balcânica, inclusive fora dela. E se você quer fugir da morte ou da possível escravização, você vai para a região mais distante possível dos dórios. E aí você fugiu com a sua família para uma região distante, se isolou, sacou? E aí, aquela família que foi para uma região distante e se isolou é um gênio. Só que aí surge outra família ali, outra lá, juntaram os gêneros, formaram as frátrias. E aí juntaram as frátrias, formam as tribos. E aí juntam as tribos, formam a polis. Se eu fosse falar de um modo mais atual, para você entender, imagina que a casa que você vive é um gênero. A fusão de todas as casas daquela rua é uma frátria. A junção daquelas ruas forma uma tribo, que é um bairro. E a junção dos bairros forma a cidade, o município, que é a polis, sacou? Então, a sua casa seria um gênero. A junção dos gêneros, ou seja, todas as casas da sua rua, forma uma frátria. A junção de todas as ruas forma um bairro, que é uma tribo. E a junção de todos os bairros forma o município. A junção de todas as tribos forma a polis, beleza? E aí, o camarada está falando, então, a respeito de quê? Observa que ele fala no texto. No texto. E quando é no texto, não é para você ficar desesperado como um montão de gente fica. Quando fala no texto, velho, é sossegado, é tranquilo, é ficar de boa e ter tranquilidade que você vai fazer. Mas, Ronde, por várias vezes, quando vem questão que é de acordo com o texto, tem conteúdo que eu não vi, que eu nunca li como é que era, aí que está a parada. Quando está no texto, às vezes é conteúdo que você não viu mesmo, em sala de aula, ou que você, por exemplo, nem nunca estudou por conta própria.
Só que o Enem, ele tem uma parada muito interessante que a gente tenta fazer no Darwin. Algumas vezes a gente consegue, outras não, mas o Enem ele faz com bastante atividade isso. Se você estudou no Darwin no ensino médio, todas as provas que você fez, na capa da prova, tinha uma frase, que a frase era a seguinte: a prova deve servir como instrumento de aprendizagem. E esse deve estar pensando assim, pô, tinha essa frase mesmo, mas, pô, Ronald, eu achava que a prova estava ali para me ferrar, cara, porque eu sempre perdia. Não, na verdade, ela é instrumento de aprendizagem. Eu vou te dar um exemplo. No Enem retrasado, caiu uma questão a respeito de dialeto, de linguajar, de gírias dos que participam do movimento LGBT. E aí teve uma galera que caiu de pau em cima, porque falou que é um absurdo, a prova era tendenciosa, e eu não tinha que saber nada de LGBT, eu não faço parte daquele movimento. Bem, opiniões toscas, né? Porque não conhecem a prova, porque não precisa de você fazer parte do movimento LGBT, não precisava de você conhecer nenhum tipo de gíria, dialeto ou palavras específicas daquele grupo, porque o texto da prova trazia qual que era a ideia. Então, você tem que ter a habilidade de interpretar o texto e extrair com a sua competência qual resposta vai ser a mais adequada. Sacou? Então, você imagina que quando é de acordo com o texto, esquece aquilo que você aprendeu por conta própria. Esquece aquilo que você aprendeu em sala de aula. Porque, às vezes, aquele conhecimento histórico pode atrapalhar você acertar a questão. E, às vezes, os textos trazem informações que são exceções. Os textos trazem informações que não aquelas gerais que você vê em sala de aula. E aí você acaba errando. Vou te dar uma ideia agora. No texto, o autor analisa uma característica da Grécia Antiga, que teve como fundamento a negação do direito aos estrangeiros. Olha essa questão. Essa primeira parte aí, ela é uma primeira parte que ela é verdade. Aí você fala assim, como assim ela é verdade? De fato, os estrangeiros não tinham direitos políticos, meu camarada, na Grécia. Só que isso está no texto? Apesar de ser uma verdade histórica, isso não se encontra no texto. Então, não faz parte da sua resposta, irmão. Agora, olha a letra B. Organização da política em cidades-estados, que ele cita que elas poderiam até se fundir, mas que elas poderiam até acabar com o isolamento. Mas, devido à rivalidade que existia entre elas, elas acabavam entrando em conflito. Citou o exemplo de duas polis, a Lacedemônia e Atenas, beleza? Não poderia ser a letra C, porque o texto não fala em momento algum em centralidade de mão de obra, nem a D, porque em momento nenhum o texto fala de diversidade religiosa, e nem a E, porque em momento algum o texto fala a respeito de códigos jurídicos, beleza? Então, ó, apesar da letra A ser uma verdade histórica, ela não é uma realidade de acordo com o texto. Realidade de acordo com o texto, só a letra B. Por redução, por exclusão, você acertava essa aí, beleza? Vamos para a segunda questão que o tempo urge. Se na ética a Nicoma com Aristóteles, se a ética, a Nicoma Aristóteles, visa encaminhar o indivíduo à felicidade, na política, ele tem por finalidade alcançar o bem comum, o bem viver. Olha o que o camarada está falando, Aristóteles está falando, que é do indivíduo ele buscar a felicidade dele. Olha que detalhe interessante. A base da Constituição dos Estados Unidos, que é uma base iluminista, também vai defender alguns princípios que são alguns princípios inalienáveis, quer dizer que seriam intransferíveis, são próprios da pessoa. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada e direito à busca pela felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, quase que o tempo todo. Só que o Aristóteles fala que essa busca da felicidade de forma individual, ela não acontece na maioria das vezes. Que você só vai conseguir alcançar esse objetivo se for por um bem comum, se for para a coletividade. E você só consegue atingir o ideal de felicidade se você for um ser político. Se você conviver na polis para você poder votar a favor de leis que beneficiam a sua vida e te traz felicidade. Você votar contra leis que levam a você a perda ou a diminuição da sua felicidade. E que você, enquanto cidadão, lá na Ágora, na praça, você pode propor leis que vão aumentar a felicidade, sacou? Por isso, ele compreende que a origem da polis está na necessidade natural do homem em buscar a felicidade, tá vendo? É na polis,
é na discussão política, é no exercício da cidadania, na aprovação de leis e votação delas, que você conseguiria buscar e obter essa felicidade. Não só para você, mas para sua família e para a coletividade. A comunidade natural mais incipiente é a família, na qual seus membros se unem para facilitar as atividades básicas de sobrevivência. E várias famílias se ligam para formar a aldeia. E as aldeias se juntam para instituir a polis. Olha aquilo que eu fui falando, só que de forma mais simplificada aí, né? Juntou gênero, virou frátria, juntou frátria, virou tribo, juntaram as tribos, virou a polis. Sobre isso, ou seja, o que está escrito aqui, é correto afirmar que, letra A, o homem não é naturalmente um animal político, mas é, por natureza, um membro da família. Bem, senhores, todo homem é um animal político. Eu que estou aqui e você que está desse lado aí. Como assim eu sou um animal político? Você é naturalmente político. Desde que você nasceu até os dias finais da sua vida. Você é político com seus irmãos e seus pais. Você é político na sua família. Você é político na escola. Você é político na igreja. Você é político na sociedade. Na medida em que você opina, na medida em que você testa, na medida em que você aceita ou não, na medida em que você busca se associar com aqueles que interagem ou têm o mesmo tipo de ideal que você tem. Quanto mais político o indivíduo for, maior é a acessibilidade desse indivíduo com as pessoas ao seu redor. Todos nós somos seres políticos. Isso é natural. Então, quando fala que o homem não é naturalmente um animal político, está errado. Porque o homem é. Não confunda, quando fala que o camarada é um animal político, o fato de você assim, eu não exerço cargo político de vereador, prefeito, por aí vai. Não. É exercer política na condição que eu acabei de falar. Quando você participa, interage, escolhe, opina, nega, isso é um ato político. Então, está errada, porque a noção é de ser natural e não artificial, beleza? A polis não é uma noção artificial, mas natural. Não. A letra B agora. Vamos lá. Letra B. A polis não é uma noção artificial, mas natural, pois é o lugar do homem desenvolver suas potencialidades em vista do bem viver. Essa é a resposta correta. Aí você fala, por que a polis não é um lugar, não é uma noção artificial? Porque todo mundo imagina que você migrou para Vitória. Não existia ninguém aqui, era tudo mata ainda. Aí você vê que a sua família veio cá e teve filho, teve neto, bisneto, tataraneto, e daí a pouco virou uma vilazinha, daí a pouco virou uma rua, daí a pouco virou um distrito, daí a pouco virou um município. Isso é natural das coisas acontecerem para evoluírem para cidades. De acordo com a população vai crescendo, vai evoluindo normalmente para esse tipo de coisa. Então a polis, ela é algo natural, ela não é algo artificial. E é na polis que você vai buscar desenvolver suas potencialidades. Como? Através da política. Quando você propõe a sua oratória, a sua retórica. Quando você ouve, a arte de saber ouvir. Beleza? Não poderia ser a letra C. A felicidade do homem está nas condições que permitem sua sobrevivência no âmbito familiar. Não. A felicidade do homem está vivendo, aprovando e participando politicamente da polis. Letra D. A polis se constitui independente das famílias e das aldeias. Não. Por que não se constitui independente? Porque são justamente a fusão das famílias, a fusão das aldeias, que vai formar o que é uma polis. Beleza? Então, letra B de bola para essa segunda questão. Questão complexa essa, hein, galera? Terceira questão. A figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito durante o chamado período helenístico. Ó, o camarada já deu uma ideia aqui já, ó. Helenístico. E o que seria esse helenístico? A gente começou a falar de Grécia, nós falamos que tem alguns pontos que se repetem, não é? Nós falamos com você, por exemplo, da polis, o que ela surge, o que ela é. E nós falamos que também cai o que é ser cidadão e o que é democracia. Bem, na Grécia, ser cidadão tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos, nascido em Atenas e que nunca tenha sido escravo. Homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas e que nunca tenha sido escravo na vida. E o que é a democracia que você falou? Cai bastante democracia na medida em que compara com a nossa. Porque a democracia grega é uma democracia direta. Se você é homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas e nunca foi escravo, você participa enquanto cidadão, propondo leis, votando a favor ou contra. Beleza? A nossa democracia é uma democracia representativa. A nossa eleição é direta.
Agora, a nossa democracia é representativa. Lembrando um detalhe, nós temos na nossa Constituição atual 3 formas de participação política direta, que são os projetos de iniciativa popular. Você pode propor uma ideia, se você conseguir a aprovação de pessoas que vão fazer um abaixo-assinado, colocando o nome e colocando o documento, se você atingir um número mínimo de assinaturas documentadas, o Congresso é obrigado a ler o seu projeto. Se vai votar a favor ou contra, são outros 500. A outra coisa é através de votação, contra ou a favor de medidas propostas pelo Congresso, na forma de referendos e plebiscitos. Então, em plebiscito e referendo, você vota sim ou não. E nos projetos de iniciativa popular, você propõe a mudança, beleza? Quando você fala de alguma coisa que é helênica, é alguma coisa que é grega, raiz, 100%. Quando você fala que alguma coisa é helenística, já é a cultura grega que se fundiu com caracteres da cultura oriental, seja africano, asiático ou qualquer coisa. Pode ser do Egito, pode ser da Pérsia, pode ser da Índia. A gente vai ver como isso acontece. Como que isso acontece? Vamos lá. A figura mostra uma tapeçaria de funerária produzida no Egito durante o período chamado helenístico, retratando um homem vestido como grego, posicionado entre 2 deuses egípcios, Osíris e Anubis. Assinale a alternativa que explica corretamente a fusão das culturas grega e egípcia representada na tapeçaria. Bem, os senhores lembram que as polis gregas elas viveram longos períodos isoladas, mas depois elas passaram a viver períodos em guerra. Lembra que quando começaram a ter as invasões persas, as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, porque os persas também eram conhecidos como povos medos, Esparta cai diante dos persas e Atenas pensa o seguinte, caramba, se Esparta caiu, imagina o que vai acontecer com o resto. Então Atenas se organiza rapidamente e cria um negócio chamado a Liga de Delos. Qual que seria a ideia da Liga de Delos? As polis deveriam se juntar naquele momento de dificuldade para poder enviar armamento, navio, homens, víveres, mantimentos e grana, para que Atenas pudesse liderar essa composição, juntar essas tropas e eliminar um inimigo comum que eram os persas. E conseguiu. A Liga de Delos conseguiu expulsar os persas. No entanto, quando acabaram de expulsar os persas, todo mundo imaginava que a vida ia voltar a ser como antes, cara. Eu não ia precisar ficar mandando impostos para Atenas nem nada. E aí, o que acontece? Atenas gostou? Gostou da ideia de ficar recebendo aquelas verbas, homens, soldados, navios, víveres e impostos. É esse período que é o período chamado do século de ouro de Atenas, ou ainda do século de Péricles. É o período do imperialismo ateniense, onde Atenas não só invade e conquista territórios, como Atenas submete, através do imperialismo, outras polis gregas. E o que acaba por acontecer é de que essas polis gregas vão ficar um tanto quanto chateadas com isso. E vão falar, já expulsamos os caras. Qual que vai ser a justificativa de Atenas? O medo. Como assim o medo? Implantar um medo. Ah, mas como assim? Ó, expulsamos os persas. Mas eles estão mordidos, hein? Eles vão voltar, hein? E vão voltar com força total. Então nós temos que estar preparados para segurar a nova invasão que os caras vão ter. Bicho, é uma justificativa? É. Ela pode acontecer? Pode. Assim como pode nunca acontecer. E uma polis que gostava muito de Atenas, que era Esparta, já tem uma leve ideia, os espartanos afirmavam que em Atenas só existiam filósofos pederastas. Depois procura aí o sentido da palavra pederasta, que você vai ver qual é que era. E aí Esparta foi lá e falou com a galera aí, vamos juntar aqui, cola comigo aqui, vamos fazer uma outra liga, vai ser a Liga do Peloponeso, e nós vamos acabar com essa hegemonia de Atenas, vamos parar com esse frufru aí. E aí as cidades se juntaram a Esparta, e Esparta foi com a Liga do Peloponeso e pum, incendiou Atenas, cara. Só que quando todo mundo imaginava que tudo voltaria a ser como era antes, Esparta também gostou da ideia de ser chefe de uma confederação. Esparta também gostou da ideia de receber os impostos das demais cidades-estados. E passou a fazer a mesma coisa que ela criticava de Atenas. O que acontece? Na maioria dos livros de história, para por aí, mas nós sabemos que outras polis vão reagir contra Esparta, derruba Esparta, exemplo Tebas. Aí Tebas vira cidadezinha importante. Aí outras cidades se juntam e derrubam Tebas. Corinto vira cidadezinha importante. Chega um momento que Esparta e Atenas, que são inimigas, se juntam para derrubar Corinto. E aí você passa a ter um negócio chamado efeito dominó. Uma polis atacando a outra, que na historiografia entrou com o nome de suicídio grego.
É nesse momento do suicídio grego, de guerras entre as polis e outras polis, que acontece a invasão de uma polis grega muito ao norte, que acabou, pelo distanciamento, tendo características que levaram a formar um povo único, que são os macedônicos. Onde? Os macedônicos são gregos? Sim, a origem deles é grega. Imagina, por exemplo, que todos nós somos gregos, mas cada um foi habitar uma parte. Imagina que no Brasil, então, todos nós somos brasileiros, nós moramos aqui no Espírito Santo. Mas tem brasileiro que mora lá no extremo norte. Você pegar um avião, você vai gastar 8 horas para chegar lá, cara. Sacou? E aí, Manaus, Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Tocantins, Rondônia. Aí os caras falam, mas aquilo é outro povo, é outro país. Não, não é outro povo, nem outro país, não. É brasileiro, tem o mesmo passado histórico que a gente, tem a mesma base linguística, a mesma base cultural, tem algumas coisas que os diferem. Mas que eles são brasileiros, são. Os macedônicos passaram um período tão distante, tão isolado, que acabaram recebendo esse nome aí por parte dos próprios gregos. Mas eles são gregos, então? São. E aí os macedônicos, uma polis grega mais ao norte, que se desenvolveu de forma mais autônoma, governada pelo Filipe, ou Caolho, invadiu as polis gregas nesse momento e dominou quase todas. Não conseguiu dominar porque acabou sendo assassinado. E quem vai ocupar o lugar dele vai ser o filho dele, de Alexander Great, o grande Alexandre. O Alexandre matou os próprios irmãos para poder o trono cair só no colo dele. E o Alexandre não só termina por concluir quase toda a dominação da Grécia, como ele começa a expandir o território. E ele começa a expandir o território, por exemplo, para o sul, para a África. E aí ele vai chegar lá no Egito, vai para a Pérsia, vai para a Índia. E nesse momento em que o Alexandre começa a expandir o território dele para outras regiões, é que acontece a formação da cultura helenística, onde o Alexandre levava as características próprias da cultura grega, esses povos, e absorvia o que havia de bom e de tecnologia nesses povos dominados, sacou? Então, tipo assim, o Alexandre chegava e falava, ó, eu tenho isso de conhecimento, eu tenho isso de tecnologia, vocês podem se utilizar. Assim como eu, Alexandre, vejo o que vocês têm de tecnologia e vou me apropriar disso também. O Alexandre ele aprendeu isso com o professor dele, que nada mais, nada menos é o Aristóteles, cara. E o Aristóteles ensinou uma parada para ele que foi massa. Alexandre, se você dominar um território militarmente, mas você foi intolerante com relação aos costumes e à cultura do povo recém-conquistado, você vai ter sarna para se coçar o resto da vida, porque eles não vão aceitar a sua dominação de forma boa. Agora, se você efetivou dominação sobre um povo, mas você foi tolerante com relação aos costumes e à cultura local, a sua possibilidade de domínio é muito mais amplificada com muito menos problemas. E o Alexandre não só fazia isso de forma espetacular, como o Alexandre também se casava com as lideranças que foram conquistadas por ele, com as filhas dos líderes. O Alexandre, durante aqueles períodos de guerra, por exemplo, morriam milhares de homens. Então, você tinha uma população assim conquistada, onde você tinha milhares de mulheres viúvas, de filhas sem pai. E aí ele fazia o quê? Pegava parte do exército dele, assentava naquela região, dando um pedaço de terra para cada um, e os caras tinham que casar com as mulheres locais. Então, quando você casava soldados macedônicos, gregos, com a população local, você aumentava o intercâmbio, porque ele não passa a ser um intercâmbio somente cultural, ele passa a ser um intercâmbio também étnico, biológico. A próxima geração já não me vê como inimigo, porque a próxima geração tem meu sangue nela, sacou? Ó como o camarada é massa. E aí, o Alexandre, aos 17 anos de idade, se tornou um dos maiores conquistadores do planeta, cara. Sempre vão ter que esse cara, mas ele era gay, esse aqui não era bi. Bicho, não vem ao caso perguntar se o cara era gay, se não era, se ele era bi, se ele era tri. A grande parada é a quantidade de coisa e o pensamento que ele tinha. Sacou? Como que conquistava, a inteligência, a capacidade, a disposição do cara. E aí, só para constar, eu falei para vocês em sala, quando ele passou pelo Egito, ele derrubou a última dinastia que teve e colocou uma outra. Uma dinastia de pessoas que descendiam de macedônicos, de gregos, brancos, da qual vai ter, por exemplo, a Cleópatra como um símbolo dele. A Cleópatra nunca foi africana 100%. Ela é muito mais clara do que a quase totalidade dos povos da África branca. Vamos lá, então. A respeito dessa cultura helenística, fusão da cultura grega, egípcia e outras mais. As sucessivas incursões militares empreendidas pela rainha Cleópatra nos territórios gregos já está errado. O que aconteceu foi o contrário. Foi os gregos invadindo os territórios egípcios, beleza? B de bola.
Educado por Aristóteles, o faraó Menés, não, acabei de falar que não foi faraó que foi educado pelo filósofo grego ateniense Aristóteles, mas sim o Alexandre o Grande, que era da Macedônia. C. A política expansionista de Alexandre o Grande promoveu o contato dos gregos contra os povos da Europa, da Ásia e da África, e originou a cultura helenística, caracterizada pela miscigenação de diversos elementos culturais. Então, você imagina, ele chegou no Egito e ele percebeu as obras monumentais, que faziam o nome dele ser eternizado. Ele passou a fazer isso nos territórios que ele conquistava. Ele chegou no Egito e viu que o faraó ele tinha poder que sobressaía, porque o faraó não era só um chefe político, ele era também um chefe religioso, ele era visto como um deus vivo. O próprio Alexandre vai passar a acreditar nessa ideia. O Alexandre vai passar a acreditar de que ele era um deus vivo na Terra. Então, a positividade e a coragem que ele tinha para conquistar territórios, boa parte vem dessa ideia. Eu sou um Deus vivo, eu conquisto o que eu quero. Então, essa é a resposta, a letra C. A letra D, os egípcios tomaram contato com a cultura helenística por meio do comércio com os povos visigodo, ostrogodo e viking. Os egípcios tiveram contato com a cultura grega a partir de contato com o viking. Pô, velho, você marcou, seu negócio tá feio pro seu lado, hein, irmão? Tá feio, hein? E a letra E, resultado da união política da Grécia com o Egito, nunca teve essa também, beleza? Então vamos lá. Quarta questão. Lá na quarta questão tá lá. A República Romana nos séculos 2 e 1 a.C. Muitos soldados camponeses ingressavam no exército para ter direito a terras quando saíssem das legiões. Ao retornar das guerras, não tinham como manter suas propriedades e acabavam vendendo-as por preços baixos. Plebeus, devido à utilização de mão de obra escrava nas fazendas, ficavam desempregados. Os ex-proprietários e os ex-trabalhadores das fazendas acabavam saindo das áreas rurais e migravam para os centros urbanos. Êxodo rural. Bem, o camarada está falando a respeito de quê? Ele está falando a respeito do direito a terras. Se você perguntar qual que é a principal reivindicação de um plebeu durante toda a história romana, foi o direito de acesso à terra. Aí você fala, por quê? Porque se eu tenho acesso à terra, eu tenho trabalho, eu tenho onde morar e eu tenho o que comer. E para quem não sabe, se você tem essas três coisas, você vive em qualquer lugar do planeta. Se você tem um trampo que te dá uma renda, se você tem uma casa para onde você morar e tem o que você vai comer, você vive em qualquer lugar do planeta. Só que você lembra que na história romana quem era dono da terra era o patrício. E os patrícios não estão afim de distribuir as terras para os caras. E eles vão falar o seguinte, ó, só vai distribuir terra a partir do momento que nós conquistarmos mais terra. Aí lembra que eu contei em sala de aula a história da lei Licínia Sextia. Todas as terras que vierem a ser conquistadas serão destinadas ao ager públicos, terras públicas para fim de reforma agrária. É isso que está acontecendo aí agora. Só que você viu comigo que os camaradas iam para a guerra, primeiro, não eram treinados, só vão passar a virar profissionais lá na fase já do general Mário, né, que vai profissionalizar o exército. Esses plebeus morriam como ovelhas no matadouro, em campo de batalha. Não recebiam salário, então você poderia ir para lá, ficar 2, 3 anos na frente de batalha e não receber nada. Durante esse tempo, a sua mulher e seus filhos iam viver de quê? Quando tinha uma vitória sobre um povo e conquistava a terra, quem levava os louros da vitória era o general. Ele se apoderava das terras, na maioria das vezes. Um general grande proprietário latifundiário vira um patrício. Um patrício pode ocupar o Senado, pode ser um cônsul. É o que eu falei na sala de aula da militarização da política. E, por vezes, poucas vezes, eles davam terra para aquele plebeu que lutou por ele no exército. Só que eu dou um pedaço de terra pequeno, eu dou um pedaço de terra que é infértil. E o que acabava acontecendo? Num pedaço de terra pequeno e infértil, não tem como você sobreviver. Você vai ser obrigado a abandonar a terra e ir embora. E mesmo se ganhar um pedaço de terra que era fértil, você não conseguia concorrer com o latifundiário. Ah, por quê? Porque agora ele tem escravo. Ele é um latifúndio. Ele produz em maior quantidade mais barato do que você. E se você não tinha terra, e se você é esse cara que ganhou a terra, mas não tinha como concorrer, se você era um camarada que trabalhava para ele, você perdeu o emprego também, porque são milhões de escravos chegando, então você perde a terra, não ganha a terra, não consegue concorrer e é demitido e vai embora para a cidade. Para poder dar conta dessa plebe na cidade, que um caos urbano vai acontecer. Flagelos sociais imensos, alcoolismo, prostituição, violência doméstica, assassinatos,
mas principalmente roubo, saques e incêndios, cara. E aí, o que acontece? Para poder melhorar a situação dos caras, foram criados os cargos de tribuno da plebe. Você lembra que tribuno da plebe era um cargo que tinha a posição de vetar leis que o Senado viesse a aprovar que fossem de encontro ao que os plebeus queriam, que fossem contrárias, então, ao que os plebeus queriam. E esses dois irmãos, o Caio e o Tibério Graco, propuseram algumas reformas. Lembra que eles propuseram a lei agrária, que nada mais era do que a mesma coisa que a lei Licínia Sextia, que falava que as terras conquistadas deveriam ir para agir públicos, com um adendo, com um acréscimo, que falava o seguinte, ó, se a gente pegar essas terras e de fato cumprir a lei, que a Licínia Sextia fala, a gente vai matar vários coelhos com a paulada só. Porque eu entrego a terra para esse cara, lá na periferia do Império. Eu tiro esse plebeu de dentro de Roma, que está causando caos social, e mando ele ocupar as terras da periferia do Império. Eu diminuo o caos interno social na cidade e eu aumento a proteção das fronteiras do Império com os próprios plebeus. A ideia era massa, matar o cara. Depois veio o irmão dele e propôs não só a continuação da lei agrária, mas a lei frumentária, que era aquela que falava do tabelamento do preço do trigo. Lembra que a base da alimentação do romano é o trigo. E aí, vendo que também ia ser morto, acabou se matando, cometeu um suicídio político. E quando eu falo de suicídio político, ele é interessante por quê? Porque o camarada chegar ao ponto de falar assim, ó, não adianta vocês acharem que nós temos que aprovar uma lei que vai melhorar nossa situação, que nós já aprovamos. Não adianta vocês acharem que a gente tem que ter representantes da plebe, que nós já temos, que somos nós, os tribunos. Porque nada muda, só fica no papel, e passar para a realidade não acontece. Então, nós temos que passar para um outro estágio de tratamento para adquirir as coisas que nós queremos. E para provar que nós temos que utilizar mais de força para conseguir isso, que nós temos que lutar para conseguir ter isso de fato, eu dou minha própria vida para servir de exemplo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, em 54, ele ia ser deposto se ele não renunciasse. A UDN pressionava, o Carlos Lacerda pressionava, que era o líder da UDN, o jornal O Globo, os militares, a Igreja Católica, os Estados Unidos. E o Getúlio Vargas falou, não vou renunciar. Do catete eu só saio morto. E se matou mesmo. No dia 24 de agosto de 1954, ele se matou e deixou uma carta de testamento colocando a culpa nesses caras que eu acabei de falar. A UDN nunca vai eleger um presidente. Carlos Lacerda nunca será presidente. E os militares vão demorar 10 anos a mais para conseguir chegar ao poder. Então, suicídio político acarreta graves danos. Na ocasião, para minimizar a situação, os tribunos da plebe Caio, Tibério e Graco propuseram ao Senado de Roma a... Falou de Tibério e Caio Graco, sempre é isso, né, cara? Execução da reforma agrária. Beleza? Diminuição das conquistas? Não. Contrário. Os camaradas têm que conquistar terra para distribuir. Criação de empregos administrativos? Não. Nunca se falou disso desses caras. Preservação dos direitos dos patrícios? Não, pelo contrário. Quer tirar deles para poder dar para a plebe. Retomada do modelo monárquico nunca foi discussão de Tibério e Caio Graco. Beleza? Vamos à quinta questão, então. Sob o ponto de vista militar, houve duas atividades: a abertura do exército aos bárbaros e a instalação de povos germanos no território romano. Uma outra política mostrou-se mais perigosa para a integridade do império. Olha só essa frase. A instalação de povos inteiros, organizados e não assimilados em território romano. Por meio de um contrato com Roma, os povos bárbaros ocupavam as terras romanas e, em troca, forneciam ao governo imperial um certo número de soldados. E aí, vamos lá. Vocês lembram que, no final de Roma, nós tivemos ondas de migrações bárbaras para aquela região. Durante a fase do Império, quando chegou o período da Pax Romana, que Roma não mais invadia territórios, porque o território já era imenso, é justamente um período em que tem povos bárbaros migrando para aquela região. Igual você viu jônios, aqueus, eólios, dórios migrar para a Grécia, igual você viu etruscos, latinos, gregos migrarem para Roma, você tinha dezenas, centenas de povos bárbaros que eram nômades ou seminômades, que viviam de caça, pesca, coleta, viviam de saque de povos menores do que eles e buscavam terras férteis para poder sobreviver. As primeiras ondas de migração que chegaram em Roma nesse período da Pax Romana
Assim que os caras chegaram na periferia do Império, os caras, opa, aqui é Roma, se entrar, a chapa esquenta, o caldo engrossa, então eles não vão invadir. Por isso que eu falo que a primeira onda de migração não são invasões. É o momento em que acontece o quê? A abertura do exército aos bárbaros e a instalação desses povos no território romano. E é nesse momento que você tem uma mistura da cultura dos dois, que você vai ver no mundo feudal, naquela primeira aula nossa. Dos romanos, no mundo feudal, vai ter a ideia de vila, de viver na comunidade rural, do colonato, que é o colono preso à terra, do cristianismo, que é a religião oficial, e dos bárbaros, vai ter o comitatus, que vai virar o contrato de tirania e vassalagem, vai ter o benefício, que vai ser a doação do feudo, vai ter as imunidades, que é a autonomia que você tem dentro do território que você ganhou, e o direito consuetudinário, que é baseado na tradição oral. Só que aí, você não pode imaginar que todas as culturas bárbaras foram assimiladas pelos romanos e fundidas a dele. O próprio texto, nessa parte aí que eu grifei de cinza, a instalação de povos inteiros, organizados e não assimilados em território romano. Essa é a segunda e a terceira onda de migração, violenta. Essa é invasão ao território romano. Os caras vão passar o carro, vão incendiar. Não vai haver assimilação de cultura. E se você não pegasse essa ideia nesse texto, dificilmente se acertaria a questão, porque ela te induz ao erro, por causa daquilo que você aprende em sala de aula. Mas vamos lá. Apesar de perigosa, essa política do Império Romano apresentou como vantagem. Então, qual que é a vantagem de você ter os bárbaros, nesse momento, chegando na periferia do Império e passando a viver dentro do Império? Letra a defesa das fronteiras romanas contra outros povos, fossem germânicos ou não. Porque aquele primeira onda que teve foi incluída no mundo romano. E aí o próprio texto fala que o camarada vai se tornar membro do exército. Então, ele, quando vier a segunda e a terceira onda de migração, ele já é um romano, ele é um soldado que vai lutar contra esses povos invasores. O grande problema da questão é um pouco mais abaixo. Vamos lá. O fornecimento de escravos não, porque o bárbaro ele não vai virar escravo, ele vai virar soldado, né, ou colono. O processo de absorção dos costumes bárbaros pelos romanos, esse aqui, ó. Esse processo que eu estou falando aqui, ó, o processo de absorção dos costumes bárbaros pelos romanos é de alguns, em alguns momentos, sacou? Como o próprio texto fala aqui, ó, que alguns povos não foram assimilados em território romano. Por isso que essa questão fica difícil para Dedéu. Se você não pegasse essa citação do texto, você tinha uma chance grandiosa de marcar a letra C. Beleza? A letra C, ela não está completamente errada. Ela está menos certa do que a letra A, principalmente por causa do indicativo do texto. Beleza? Letra E, letra D, estabilidade política com a participação dos bárbaros no governo, nada a ver. Substituição dos voluntários romanos por guerreiros profissionais, não, porque na fase de império o exército já era profissional, beleza? Mas então vamos para a sexta questão. Aí na sexta questão tá lá. Imagine em um só lugar onde você possa fazer compras, alugar livros, fazer ginástica e trilhas, ver obras de arte, comer, tomar um banho quente. Assim eram as termas da Roma Antiga, casas de banho criadas no século II a.C. As construções eram enormes e chegavam a abrigar milhares de banhistas. O ato de banhar-se era visto mais como uma atividade social do que como de higiene para os romanos. Era nas termas que eles fechavam negócios, falavam de política e fofocavam. Os banhos tinham horários separados para os homens e mulheres, e os escravos também podiam frequentar. Se observa que não é um conteúdo que você vê em sala de aula. E aí você já pode ir lá no comando, ó, de acordo com o texto. Viu como se repete? De acordo com o texto. Igual eu te falei, a prova deve servir de instrumento de aprendizagem. Ela te traz um conhecimento que você aprende naquele momento que você lê a prova. E aí você tem que ter a habilidade de saber interpretar para ter a competência de acertar a alternativa correta. E aí, ó, de acordo com o texto, então é só com o que está escrito aqui, é correto afirmar que as construções citadas. Só um detalhezinho, tá? O autor só não colocou que esses banhos públicos, a parte mais picante da parada, né?
Tem alguns autores de história da vida privada de Roma que afirmam que alguns desses banhos públicos, a libertinagem, ou seja, a prática da sexualidade em alto grau, era tão intensa que chegava a boiar esperma nas piscinas. Onde? Boiar na piscina? Pô, mas tá falando aqui que separava homem de mulher? Então você imagina era quem com quem, né? A sexualidade romana era muito aberta, muito aberta. Então, vamos lá. Eram grandes edificações onde ocorriam diversas atividades sociais, além dos banhos quentes. Falou tudo, pô. Por que não pode ser a letra B? Surgiram da necessidade de combater doenças. Não tem doenças no texto. Relacionadas à falta de higiene no período medieval ou Natal 2 séculos antes de Cristo. Não acabou nem a Idade Antiga. Como é que nós vamos entrar na Idade Média? Você marcou, seu negócio tá feio, mano. C. Atendiam ao mesmo tempo a homens e mulheres. Nossa, se você marcou essa aí, é a analfa dos analfas. Por quê? Porque o próprio texto fala que separavam os homens das mulheres. Beleza? Não pode ter marcado essa de jeito nenhum. A outra. Sediaram assinatura de acordos políticos que tiveram como consequência a unificação italiana. Pô, unificação italiana é 1870. Aí é 2 séculos antes de Cristo. Ou seja, só 2.000 anos de diferença para frente. E a letra E, funcionavam em pequenos edifícios? Não. Por quê? Porque aqui o camarada já fala, cara. Já fala. As construções eram enormes. Como era grande. Então, senhores, facinha essa, letra A. Beleza? Show de bola. Vamos à 7ª questão. A 7ª questão é uma questão que tem um trecho dos Lusíadas, né? Do Luís de Camões. Então, é aquele português arcaico. A gente tem dificuldade de ler, tem dificuldade de interpretar. Tem que ter um pouco de calma nessa hora aí. Mas vamos lá, vou incorporar o Luís de Camões agora. Quem eram? De que terra? Que buscavam? Ou que partes do mar corrido tinham? Os fortes lusitanos litonavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do Ocidente. Íamos buscando as terras no Oriente. Do mar temos corrido e navegado toda parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado. Diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos tão amados, tão querido de todos e benquisto, que não no largo mar com lê da fronte, mas no lago entramos de Aquironte. Luís de Camões, Os Lusíadas. E eu sou Manuel Rondinelli. E aí, meu camarada, vamos lá. Sobre a chamada expansão marítima e comercial, expansão marítima do século XVI, é correto afirmar. Lembra que vão ter muitos textos que vão falar a respeito das navegações, né? Lembra daquela outra? Tudo vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Para passar além da dor, tem que contornar o beijador. E aí, navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso no sentido de precisão. De precisão quando eu digo que seria o quê? É quando você tem acesso a bússolas, a astrolábios, a cartas náuticas. Então, você, enquanto indivíduo com acesso àquelas informações, teria condição de saber onde você está. Daí, navegar é preciso. Quando se diz que navegar, que viver não é preciso, é porque você não sabe o momento do qual você virá a óbito. Eu poderia agora mesmo ter um infarto fulminante e morrer aqui. Não é preciso. Não sabemos quando vai ocorrer. E sobre essa expansão marítima do século XVI, é correto afirmar que, fala em expansão marítima, lembra Portugal, pioneirismo português. Por que Portugal é o primeiro país que se lança às navegações? Portugal é o primeiro país que faz a centralização política e administrativa. É o primeiro lugar que consolida o tal do Estado Nacional Moderno. E o que seria o Estado Nacional Moderno? Um país com território, fronteiras delimitadas, uma língua nacional, um passado histórico comum, um padrão, um governo único, uma cadeia de impostos, um exército nacional. Isso é o Estado Nacional Moderno. Portugal foi o primeiro país da Europa que fez essa coisa. Só para os senhores terem uma leve ideia. E, além disso, meu camarada,
esse Estado Nacional foi consolidado a partir da Revolução de Avis. Lembra que o rei Dom João de Avis era navegador. Então, você tem um Estado centralizado, você tem uma burguesia que patrocina, você tem uma escola de Sagres que tem a tecnologia, tem ausência de conflitos internos e externos, então só falta botar o barquinho na água e navegar, cara, sacou? E aí, sabendo disso, vamos lá. A expansão marítima é correto afirmar. Iniciou-se com o périplo africano, périplo ao contorno da África, tá certo? Que representou o primeiro contato histórico dos europeus com povos da África. Pô, representou o primeiro contato da história dos europeus com os povos da África? Irmão, quando os romanos entraram em guerra com os cartagineses, já tinha contato da Europa com a África, pô. Lá nas guerras cartaginesas, lá nas guerras púnicas. Então, não pode falar que agora navegando que eu vou entrar em contato com os africanos. Já tem contato com os africanos há séculos. Então, não pode ser essa. B. Foi possibilitada pelo processo de descentralização política portuguesa. Acabei de falar que Portugal foi o primeiro país que centralizou a administração e formou a monarquia nacional. Não pode ser a B. Teve motivações análogas às da Reconquista. Análogas ou semelhantes, parecidas. Como a conquista de terras e riquezas, fato, expansão do cristianismo, fato, e combate aos muçulmanos, fato. Quando você navega, as terras conquistadas são em nome do rei, ele ganha. Quem faz a administração é a nobreza, ela ganha. Quem faz o comércio é a burguesia, ela ganha. E quem faz a catequese é a igreja, ela ganha. Então, você está fazendo o quê? Conquistando riquezas, aumentando a quantidade de terras, expandindo o cristianismo e combatendo aquele cara que seja o seu inimigo. E por que aqui os muçulmanos, Nélio? Porque você vai ter uma série de povos muçulmanos que vão ocupar o norte da África. E para iniciar o périplo africano é pelo norte da África. Então, a letra C é a resposta. Por que não poderia ser a D de dado? Foi promovida pela igreja, estabelecida em Roma. Não. Foi feita, promovida pela monarquia portuguesa, apoiada pela igreja. Foi provocada pelos avanços dos povos islamizados no norte da África sobre o sul continente europeu? Não. Então, não estou navegando porque os árabes estão invadindo meu território, não. Estou navegando porque eu quero ter acesso a novas rotas e novas fontes, principalmente daquelas especiarias. Lembrando que especiarias não são simplesmente temperos, cravo, pimenta, canela, noz moscada. Especiarias são quaisquer produtos que não tem em Portugal, que não tem na Europa, para te falar na realidade. Então, imagine cá, que se não tiver perfume, produtos farmacológicos, incenso, tapetes, porcelana, seda, marfim, sal, tudo isto é especiaria, beleza? Show de bola. Então, vamos para a nossa 8ª questão. Metade do nosso TQD. Como eu falei, vai de 6 a 10, né? Estamos chegando na 8 aí, ó. A ocasião fez o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses e assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. E aí, a tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Bem, lembra que eu falei com vocês que o Tratado de Tordesilhas só foi respeitado enquanto navegaram apenas portugueses e espanhóis. Quando passam a navegar outros povos, como, por exemplo, ingleses, franceses, holandeses, esses caras não vão aceitar o tratado. Não vão aceitar por vários motivos. Não fizeram parte, não foram convidados, não assinaram, não ganharam nada. E vão ter uma argumentação muito boa. Como que você pode dividir as terras do mundo a ser descoberta entre vocês sem nos consultar? Como você pode ser dono de uma terra que você nem sabe se existe ou onde ela existe? Então, nós não aceitamos isso aí. A gente defende a ideia do uti possidetis ita possideatis. Ou seja, uti possidetis, quem possui de fato, ita possideatis, deve possuir de direito. Ou seja, quem coloniza é dono. Resumindo, se você, Portugal, ocupa um território, ele tem grande chance de ser seu.
Se você fala que é dono de um território que você desconhece e nem tem presença nele, ele não vai ser seu, vai ser daquele que ocupar. E aí, o camarada está falando a respeito de saque do Francis Drake durante esse período de expansão ultramarina. E aí, qual foi o método encontrado? Restabelecer o crescimento da economia mercantil? Um montão de gente marcou isso aí. Só que o erro da alternativa A é o R. Aí você fala, por quê? Porque para eu restabelecer alguma coisa, eu tenho que antes ter estabelecido. E os caras estão chegando agora, eles não estão reestabelecendo. Eles estão estabelecendo novas rotas, novas fontes, pode crer? Vamos lá. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Ele fala no texto aqui, ó. Roubou as tropas de mula que levavam o ouro do Peru para o Panamá, América. Depois ele reincide e saqueia o Chile e o Peru. Tá me entendendo? Na América. E aí, meu camarada, ele está fazendo o que então? Conquistando riqueza do território americano. Letra C. Legalizar a ocupação das posses ibéricas? Não, você está saqueando e não está seguindo legalidade de nada. Ganhar a adesão das potências europeias? Não fala isso no texto em momento algum. E fortalecer as rotas de comércio marítimo? No texto não fala em fortalecer, fala que ele passou por elas, beleza? Então, a que melhor se encaixa de acordo com o texto é a conquistar as riquezas dos territórios americanos, como foi citado aqui em cima, quando ele faz no Peru, no Panamá, no Chile e em outros lugares. Show de bola? Massa. Então, vamos lá. Vamos à nossa última questão, né? Vamos à nona questão. Vamos fazer essa nona aí, que vai dar tempo de poder fazer. Nona questão. Os desdobramentos do processo das grandes navegações podem ser identificados. E está vendo, então, nesse mapinha, série de viagens, né, velho? Chegando na América do Sul, na América Central, na América do Norte, contornando a África e dando a volta no planeta, pode crer? E aí, vamos lá, então. Os desdobramentos dos processos das grandes navegações podem ser identificados como? Primeiro, no reconhecimento internacional do Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras entre Portugal e Espanha, dividindo as terras do Novo Mundo, não, que você observa que as embarcações elas vão fazer outras viagens, ó. Os desdobramentos dos processos, desdobramento é consequência. Com as grandes navegações, houve reconhecimento internacional do Tratado de Tordesilhas? Eu acabei de falar que não. Só aconteceu enquanto Portugal e Espanha navegavam. Quando outros países passam a navegar, eles não aceitam e passam a invadir os territórios. B. No processo civilizatório europeu dirigido aos índios brasileiros que assimilaram harmonicamente a cultura judaico-cristã, nunca teve assimilação harmônica, senhores. Algumas coisas podem ter sido até de bom grado, mas lembra daquela frase do Pablo Neruda: a América foi conquistada pela fome, pela espada e pela cruz, né? A cruz é a catequese, a espada é a guerra e a fome é a tomada de terra dos caras. Letra C. No surgimento das primeiras cidades e sociedades africanas. Como é que é? Quer dizer que é com as grandes navegações que vão surgir as primeiras sociedades africanas? Meu filho, o homem surgiu na África, primeiro do que em qualquer outro lugar do planeta. Então, essa aí não pode estar correta. B de dado. Na colonização mercantilista, que propiciou um período de acumulação primitiva de capital, fundamental para a industrialização europeia. Lembra que os recursos que eram captados aqui iam para a Europa e serviu como acumulação primitiva de capital num futuro para ocorrer a industrialização. Por exemplo, boa parte do ouro que saiu do Brasil não ficou no Brasil e nem em Portugal, foi para a Inglaterra. Serve de acumulação primitiva para ela fazer a Revolução Industrial. Essa aí. Letra E, não pode ser no estabelecimento de um modelo de produção mercantilista que homogeneizou as relações sociais. Nunca homogeneizou. Sempre existia uma pirâmide de quem manda e de quem obedece. Beleza? Bem, senhores, então ficou letra D de dado nessa nona questão. Nós encerramos aqui a correção dessas e eu vou passar para vocês os gabaritos das questões que faltaram. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como que estão vocês. E aí eu vou lá no chat, ó. Lá no chat. Cliquei aqui e vou colocar o restante dos gabaritos que nós temos. Beleza, ó. Tá aí. Beleza?
Eu vou colocar depois os gabaritos comentados no blog, beleza? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Fica salvo aqui na conversa também. Vamos ver aqui. Papapá. Aí, o seu Gabriel também estava aí na reunião. Um abração, meu brother. Gabriel Tebaldi. Alguns professores estão postando no YouTube. Senhores, algumas aulas gravadas vão ser postadas. Você deve estar assistindo já, inclusive, algumas do Gabriel aí, ó. E outros professores estão gravando também. Eu, Adelar, por exemplo, já começamos já gravamos 2 aulas já, que em breve vai entrar no horário para vocês poderem assistir. Vamos lá. Papá. Fica salvo aqui a conversa, show de bola. Rodinelli, você não consegue gravar a correção da aula, não? Consigo sim. Gravar a correção das outras? Cara, essa aula foi a aula que eu mais consegui corrigir exercícios, corrigi 9. Tiveram turmas que tinham muitas dúvidas, eu corrigi 6, 7, beleza? Correção das outras aí seria mais uns 40 minutos, né, para terminar. E eu vou colocar no blog para vocês a gravação não, os gabaritos comentados delas, beleza, Elisa? Foi uma revisão maravilhosa, muito obrigado, Elisa. Os gabaritos estão aí. Beijo para os senhores, um bom final de semana, um bom feriado prolongado de quarentena e vejo vocês até mais. Valeu? E assim que eu puder, eu coloco lá os gabaritos comentados no blog, beleza? Beijo para vocês, até mais. Tchau.